Hoje o nosso tema principal aqui é sobre paradigmas, sobre a mente, como eliminar paradigma, para que serve, o que acontece, né? Eu quero que você entenda o seguinte, vou colocar aqui ciclo da criação. Tudo na vida, absolutamente tudo. Isso aqui é uma página do meu livro, tá? Onde eu explico o ciclo da criação. Tudo na vida é criado dessa forma. Tá vendo esse pedaço aqui, ó? O que eu vejo. Tipo assim, como assim o que eu vejo? E olha só, lê no meio. Você não vê a vida como ela é. Você vê a vida através do seu ponto de vista. E o seu ponto de vista são os seus paradigmas, são as suas crenças. Eu vou explicar tudo isso aqui, só que eu quero que você entenda isso daqui, que é a base da vida, é a base da criação. Tudo que é criado na vida funciona dessa forma. Então, através dos seus paradigmas, você cresceu, está cheio de programação. Então, a forma com que você vê a vida, a forma que eu vejo a vida, eu crio. A forma que eu crio, eu me torno. Lembra? Aquilo que eu vejo, eu crio na minha cabeça, eu crio essa imagem, eu crio esta ideia e eu me torno isso. Quando eu me torno, eu faço. Eu ajo de acordo com isso que eu me tornei. Lembra que eu falei? Você precisa ser, fazer para ter. Neste momento, eu faço, agora eu tenho. E eu tenho, o resultado que tenho fortalece as minhas crenças, os meus paradigmas. E olha só a setinha subindo de novo ali, tá vendo? Eu fortaleço com qual o meu ponto de vista. Pensa o seguinte, se você tem pensamentos negativos, se você tem bloqueios mentais, se você tem traumas, se você tem pensamentos sempre de que você não é capaz, que você não merece, que você não é bom o suficiente, quem é rico não vai para o céu, qualquer crença que seja, se for negativa, você vai ter pensamentos negativos. Esses pensamentos negativos vão fazer com que você haja dessa forma, você se torne isso. Não, isso aí não funciona, isso aí é pilantragem, isso aqui é tal coisa, você vai ter a visão sobre isso. Então você vai agir, você vai fazer de acordo com estes pensamentos. E você vai ter o resultado de acordo com isso, e vai comprovar. Tá vendo? Eu sabia que não ia dar certo. Tá vendo? Eu sabia. Os homens não prestam, os homens são todos iguais. Olha que fenomenal, né? Então eu tenho paradigmas negativos que geram pensamentos, que geram emoções, que geram ações, que geram comportamentos, que geram resultados, que geram o quê? A comprovação da tua crença. A sua crença sempre vai ser comprovada, atraindo pessoas, circunstâncias e ocasiões para comprovar todo esse processo. Quando você é indomável, você começa a mudar os seus paradigmas. Eu tenho um treinamento onde você aprende uma técnica para poder fazer isso, quebrar cada paradigma. Quando você quebra o paradigma, você vê o mundo de forma diferente. Quando você vê o mundo de forma diferente, agora você cria de forma diferente e se torna indomável, você se torna aquilo. Lembra que eu falei? Eu não virei escritor porque escrevi um livro. Eu escrevi o livro porque eu me tornei escritor. E por eu me tornar escritor, eu escrevi e lancei. E aí eu vendi muitos livros. E eu tenho, entende o resultado, todo o processo contrário? É maravilhoso. Então eu me torno, eu vejo a vida de uma forma diferente. Quando eu vejo, eu me torno aquilo, então eu sou. E aí eu faço. E quando eu faço, eu tenho. Tudo que você quiser vai vir de acordo com isso. Então você precisa entender isso aqui, que é a base da base, tá? Vou colocar aqui uma imagem para vocês entenderem como que funciona, tá? Nós somos seres trinos. Já viu aquela expressão Pai, Filho, Espírito Santo e etc? Tudo no universo, ele é criado dessa forma. Nós temos 3 dimensões criativas. E essas dimensões criativas, aqui tem a parte espiritual, espírito, alma e corpo. Lembra que eu falei que assim como é dentro, é fora, assim como é em cima, é embaixo? É exatamente por causa disso aqui. Assim como é em cima, é embaixo. Tudo que acontece no seu mundo físico é um reflexo do seu mundo espiritual. Então, o seu espírito masculino, conscientemente, penetra
o seu subconsciente, que é onde está aqui, penetra o seu subconsciente repetidamente até que fecunde. Ele vai gerar essa emoção e vai produzir a realidade, assim como um retroprojetor. Assim como é num retroprojetor, vai ser na nossa 3D, na nossa vida, que a gente chama de vida real. Qual que é a grande sacada aqui? Tudo que está aqui vai ser projetado aqui. Então, você fala, pô, moleza, então eu, conscientemente, vou escolher os meus pensamentos e tudo, vou colocar aqui, isso vai ser projetado na minha vida. Exato. Só que não é moleza, porque você já vem com configurações instaladas, assim como o seu celular, já vem com configurações instaladas no seu subconsciente. Seu celular não chega zeradinho? Não, não chega. Ele já chega com vários aplicativos instalados. Você também. Você já tem crenças limitantes, você tem medos, você tem raiva, você tem traumas, um monte de coisa que foi colocado desde quando você nasceu. Quando você nasceu, vocês eram igual essa taça aqui, aberta. Tá vendo? É aberta. E aí, você, quando chega numa certa idade, você já está com esse conteúdo aqui, que nem foi você que colocou. Só que talvez esse conteúdo não esteja branquinho, limpinho, igual tá a minha. Talvez esteja todo sujo, cheio de traumas, cheio de ressentimentos, cheio de certezas. Não, porque fazer dinheiro é muito difícil. De onde você tirou isso? De onde você ouviu isso? Ser feliz não dá para ter tudo. Quando eu digo sobre você ter uma vida espetacular em todas as áreas, é sua obrigação isso. Não é que dá, não. Você tem que fazer isso. Ou você faz isso, ou você sempre vai ter uma vida desequilibrada. Da onde você tirou isso? Você ouviu, viu e sentiu em algum momento da sua vida e, bum, é colocado no seu subconsciente. Toda vez, quando nós temos de 0 a 7 anos, nós temos a nossa mente subconsciente praticamente aberta. Por quê? Nós não temos o córtex pré-frontal, que é onde traz a razão, onde você raciocina, pensa, fala, isso aqui não, isso eu quero, isso eu não quero, isso é para mim, isso não é, eu tenho as minhas convicções. Você não tem nada, você é literalmente a sua mãe. Você acha que ela e você são uma coisa só. E, de certa forma, o é, porque você ainda é conectado a ela. Quando você chega ali, nos seus 5 anos, para quem tem filho aí, chega nos 5, 6 anos, o que a criança começa a fazer? Ela pergunta, mas por que eu tenho que fazer isso? Mas por que isso? Por que aquilo? Só que aí, ela até começou a raciocinar, só que aí já não adianta mais, porque já está cheio de traumas, cheio de bloqueios, cheio de paradigmas. Paradigmas são um conjunto de programações mentais que comandam os seus comportamentos habituais. E 90% dos nossos comportamentos habituais, dos nossos comportamentos são habituais, ou seja, todo dia você faz praticamente a mesma coisa. Quer ver um exemplo? Você levanta praticamente no mesmo horário, você escova o dente com a mesma mão, você coloca a perna para levantar da cama, a mesma perna, você coloca a calcinha ou a cueca com a mesma perna, sempre a primeira, repara se você nunca reparou, você escova o dente a mesma quantidade de vezes, praticamente nos mesmos horários, come praticamente a mesma coisa todos os dias. E como que você quer ter um pensamento diferente se você faz isso todos os dias? E aí que está a sacada, você precisa dominar, você precisa entender como tudo isso funciona, para que você, conscientemente, consiga limpar o que está aqui. E você não vai tirar, você não vai matar um paradigma. Paradigmas não são bons nem ruins. Uns servem para você e outros não. E o que serve para você, às vezes, serve para outro. O que serve para o outro não serve para você. Porque cada um é único, nós somos seres individuais, tá? Então você tem que tirar o que está aqui. Mas para que serve um paradigma? Imagina o seguinte, um paradigma é um conjunto de crenças, de certezas que você tem gerado através de repetição e impacto emocional. Quando isso ocorre, você agora cria uma sinapse neural no seu cérebro, fazendo com que não pense, simplesmente haja sem pensar. Quer ver um exemplo? Você pega o carro e vai para casa, e você tem que passar na padaria para comprar seu pão que vai te engordar. E aí você vai e vai embora direto para casa, porque tua cabeça estava em outro lugar.
Mas se sua cabeça estava em outro lugar pensando outra coisa, quem é que dirigiu até na tua casa? Fantástico, né? Você. Quem é que dirige a bicicleta? Não é você, é o seu subconsciente. Quem dirigiu até na tua casa foi o seu subconsciente. A programação, o caminho neural, o caminho da tua casa já foi repetido muitas vezes. Você não precisa pensar para ir lá. Quando você vai viajar pela primeira vez, você fica totalmente com atenção, não é? Mas depois de tanto ir, quem você acha que está dirigindo? Seu subconsciente. Quem você acha que faz você andar? Imagina se você tivesse que dirigir todas as vezes como se fosse a primeira vez. O que ia ser da tua vida, hein? Um estresse total, você ia entrar em ter um AVC, um infarto, porque é extremamente estressante. E isso faz com que a gente tenha os resultados que a gente tem na nossa vida. E isso tudo que foi colocado na sua mente foi através de repetição e impacto emocional. E como que muda um paradigma? Através de repetição, o impacto emocional. Entende? Só que é muito complexo você ficar repetindo certas coisas da forma incorreta. Por que você faz o que faz? Por que você come o que come? O primeiro passo para você transformar os seus paradigmas é questionar. Por que você age como age? Por que você fica nervoso? Por que você fica nervosa quando alguém faz certas coisas específicas? Por que você fica triste? Por que você tem a vida que tem? Por que você pensa como pensa? De onde veio isso? Indomar.